A viagem começa na capital do estado de Vermont, Montpellier, com seu Capitólio de cúpula dourada. Depois segue para o noroeste até a fábrica de um sorvete mundialmente famoso, Ben & Jerry's. Na cidade de Middlebury, o destaque é a Middlebury College, uma universidade de artes liberais fundada em 1800. Perto da cidadezinha de Ripton, fica a fazenda do renomado poeta Robert Frost, que morava e escrevia no local durante o verão. Ao sul fica o vilarejo histórico de Plymouth Notch e a casa do presidente americano Calvin Coolidge, que nasceu aqui em 1872. A viagem termina em Brattleboro e na casa do renomado autor inglês Rudyard Kipling, que escreveu a famosa história infantil O Livro da Selva. Encoberta pela névoa matinal, no meio de um vale, está Montpellier. Esta é a capital de Vermont e é a capital estadual menos populosa do país, com apenas 8.000 habitantes. Na verdade, Vermont é o segundo estado menos populoso, atrás apenas de Wyoming, com pouco mais de 600.000 habitantes. Isso é menos do que a população de Boston, localizada ao sul, em Massachusetts. Montpellier foi fundada em 1787 e recebeu o nome da cidade francesa em reconhecimento da ajuda dada pela França durante a Guerra de Independência. No entanto, a região era habitada por índios americanos havia mais de 1000 anos, mas sobraram poucos vestígios da existência deles. Vermont, que era uma república soberana independente, foi incorporado à União em 1791 como o 14º estado e foi o primeiro, depois das 13 colônias originais, a assinar a Declaração de Independência. A cidade é pequena, mas tem um patrimônio histórico rico, inclusive muitas casas elegantes do século XIX. Boa parte está tombada. O Capitólio Estadual também está tombado. Trata-se de um edifício de estilo neogrego e a terceira sede do governo no local. O Capitólio atual foi construído em 1859 e inspirado num templo antigo de Atenas. A cúpula só foi dourada no início do século XX, como parte do estilo neocolonial. No topo, há uma estátua de Ceres, a deusa romana da agricultura. O granito usado na construção do Capitólio não precisou vir de longe. Na verdade, a pedreira fica apenas 14 quilômetros ao sul. Esta é a pedreira Rock of Ages, localizada na cidadezinha de Barrie. Ela tem o buraco artificial mais profundo do mundo, com quase 200 metros. Boa parte se encontra abaixo da água verde leitosa. Extrai-se granito daqui a séculos, mas a maioria das mineradoras acabou fracassando. Porém, com a chegada da ferrovia em 1875, o granito podia ser transportado por todo o país e até para o exterior. O escocês George B. Milne começou a trabalhar como aprendiz de cortador de granito e acabou comprando esta pedreira em 1889 e a batizou de Rock of Ages. Ele a transformou num negócio altamente lucrativo. No início, centenas de homens trabalhavam nesta paisagem espetacular. Agora bastam 7 para executar o mesmo trabalho por causa do impressionante maquinário moderno. Perto dali fica o cemitério Hope, a última morada de muitos dos funcionários da pedreira. Em 1895, artesãos habilidosos do mundo todo, especialmente da Itália, tinham ido para Barrie para participar da próspera indústria do granito. O granito foi muito usado em todo o país na construção de túmulos. Estima-se que 1/3 de todos os memoriais dos Estados Unidos tenha saído da pedreira Rock of Ages. A viagem segue para o Nordeste ao longo da Interestadual 89, conhecida como Rodovia dos Veteranos do Vietnã. No outono, as abóboras são vendidas em barracas. A tradição de tirar o miolo da abóbora e transformá-la em jack-o'-lantern provavelmente surgiu na Irlanda e virou moda nos Estados Unidos nos anos 1830.
Segundo uma das muitas histórias sobre Jack, ele convenceu o diabo a subir numa macieira. Quando ele estava lá em cima, Jack entalhou uma cruz na casca da árvore para o diabo não poder descer. No fim do século XIX, 37% do estado eram arborizados e muitas áreas foram desmatadas para a criação de ovelha. Com o declínio da agricultura ao longo das décadas, o território foi reflorestado, pois a indústria madeireira passou a ser mais lucrativa. Agora, Vermont tem cerca de 78% de área florestada, contribuindo com pouco menos de 10% da indústria manufatureira do estado. Com cidades e vilarejos em lugares remotos, para levar energia elétrica para casas e empresas, é preciso haver quilômetros de torres de transmissão atravessando as florestas. A rodovia dos veteranos do Vietnã passa pela cidadezinha de Waterbury, servindo de transporte para uma marca global de sorvete, Ben & Jerry's. Em 1978, com um curso por correspondência para a produção de sorvete que custou $5 e um investimento de $12 mil, Ben Cohen e Jerry Greenfield abriram a primeira sorveteria num posto de gasolina reformado em Burlington, Vermont. Segundo eles, o resto é história. E agora a principal fábrica fica aqui, em Waterbury. Não é difícil de imaginar a popularidade do local como atração turística, especialmente para crianças, pois a visita à fábrica também inclui degustação grátis. Em 2000, Ben e Jerry venderam a empresa para a multinacional Unilever por $326 milhões, para que a marca virasse um negócio internacional. Os sabores vivem mudando e a fábrica tem um cemitério de sorvetes com sabores que saíram de linha. Os consumidores podem solicitar a volta do sabor favorito preenchendo um formulário no site. Se houver interesse suficiente, eles ressuscitam o sabor. Apesar de boa parte do estado ser coberta por florestas, os vales ainda têm fazendas pequenas. Muitas estão na mesma família há gerações. Atualmente, as pessoas tentam preservar o cultivo em campo aberto e algumas das características rurais do estado. Isso é difícil, pois grande parte dos alimentos é importada de lugares onde a produção é mais barata. Muitos agricultores agora procuram emprego fora das fazendas para sustentar a família. Nos últimos anos, os agricultores têm tentado diversificar mais e agora possuem uma gama de produtos além de gado e cereais, o que inclui maçã, mel e xarope de bordo. Também houve um crescimento na produção orgânica e desde a formação de uma associação em 1971 para promover essa indústria, agora existem cerca de 600 fazendas com certificação de produção orgânica. Poucas estruturas nos Estados Unidos combinam façanha arquitetônica, necessidade econômica e idealismo romântico como a Ponte Coberta. Elas se espalharam pelo país durante o século XIX. Esta é a Ponte Coberta Pine Brook, concluída em 1872. O objetivo da cobertura é proteger do tempo os componentes de madeira da estrutura. Pontes de madeira descobertas duram apenas de 10 a 15 anos por causa da ação da chuva e do sol. Vermont tem 104 pontes cobertas das 1.500 existentes em todo o país. Já foram 12 mil, mas a negligência e o abandono erodiram esse número aos poucos. Nos anos 1950, uma sociedade de preservação foi criada para acabar com essa deterioração. A maioria destas estruturas interessantes é tombada como um lugar histórico, como a Ponte Coberta Great Eddy, que atravessa o Rio Med em Waitsfield. No século XIX, estas pontes eram projetadas para o transporte de pedestres e carroças puxadas por cavalos. Agora, os veículos pesados exigem muito da estrutura, então as pontes precisam de manutenção constante. A natureza também é prejudicial com o aumento do nível da água. Com a chuva forte de 2011, o Rio Med encheu e inundou Waitsfield. O nível da água alcançou a altura da ponte e atingiu uma das laterais. A ponte resistiu,
mas precisou de reparos urgentes. O Vale do Rio Med tem um longo passado agrícola que data do século XIX. A fazenda Joslyn Round Barn é uma sobrevivente desse período e um bom exemplo de produção de laticínios e da inovação agrícola que contribuiu para o sucesso dela. Entre as construções rurais bem preservadas está uma casa de 1860 e um maravilhoso estábulo poligonal de 1910. Apesar de ter 12 lados, ele costuma ser chamado de estábulo redondo e é um dos 15 que restam no estado. A moda de construções redondas se deu ao fato de artigos dos anos 1850 insinuarem que estruturas poligonais eram uma alternativa barata e mais eficiente às formas tradicionais. Foi uma inovação interessante e os turistas podem ver o passado agrícola de Vermont. No outono, Vermont se transforma numa paleta de cores, pois as folhas começam a morrer. Os americanos têm a fama de dizer que tudo nos Estados Unidos é maior e melhor. Mas, com as cores outonais dos estados da Nova Inglaterra, inclusive Vermont, eles têm motivo para se gabar. Os vales e colinas são tomados por cores pirotécnicas. As folhas do bordo vermelho ficam com cor de sangue, o bordo negro fica dourado e o bordo açucareiro pode se tornar escarlate, amarelo ou laranja. O sumagre e a árvore dos lírios do vale ficam carmesins, a cornus florida ganha tons de roxo e as bétulas de dourado. As castanheiras brilham com a tonalidade bronze. A intensidade da cor depende da combinação do solo, da altitude e do clima. Este evento anual tem um jargão próprio. Milhares de turistas ou observadores de folhas vêm para ver a cor. Existem sites específicos que avisam quando o espetáculo começa e, obviamente, é gratuito. Uma boa forma de ver esta explosão de cores é do ar. Mas também dá para subir uma montanha e admirar as vistas panorâmicas, além de respirar o ar puro. Este é o Monte Abraham, o quinto mais alto do estado, e do topo, estas pessoas conseguem ver Middlebury, a próxima parada da viagem, a 20 quilômetros de distância. Com o fim da Guerra Franco-Indígena, em 1763, os primeiros colonos chegaram e fundaram Middlebury. Mas a cidade quase ficou totalmente destruída ao ser atacada pelos britânicos durante a Guerra de Independência. Boa parte dela foi incendiada. A cidade resistiu e prosperou, e em 1800 a Middlebury College foi fundada por congregacionalistas cristãos. Foi a primeira universidade de Vermont. É uma universidade particular de artes liberais, com 2.500 alunos de todos os estados americanos e 74 países. Também foi a primeira instituição americana a ter concedido o grau de bacharel a um negro americano em 1823. Em 1883, foi uma das primeiras universidades a aceitar mulheres e a se tornar uma instituição de ensino totalmente mista. Como na maioria das universidades americanas, o esporte é muito importante na vida estudantil. Como é particular, estudar em Middlebury custa pouco mais de $60 mil por ano, mas cerca de 40% dos alunos recebem algum tipo de auxílio financeiro por meio de bolsas. A universidade também fundou um campus na montanha de 800 hectares, chamado Escola de Inglês Bradloff para pós-graduandos, em 1920. Um dos primeiros apoiadores foi o poeta Robert Frost, que comprou uma fazenda nas redondezas para escrever e lecionar no campus. Agora a casa dele pertence à universidade e está aberta ao público. Ele é muito admirado por suas descrições realistas da vida rural e por dominar a linguagem coloquial americana. A obra dele costumava empregar cenários da vida rural na Nova Inglaterra, no início do século XX.
e ele os usava para analisar temas sociais e filosóficos complexos. Um dos poetas mais populares e respeitados pela crítica do século XX, ele recebeu várias homenagens em vida, inclusive 4 prêmios Pulitzer. Ele ganhou a Medalha de Ouro do Congresso em 1960 por seus poemas e, no ano seguinte, foi nomeado Poeta Laureado de Vermont. Frost costumava ficar na cabana localizada no fim de uma trilha curta subindo o morro. Lá, ele tinha privacidade para escrever, mas fazia as refeições em casa. Um dos últimos poemas dele se chamava, em tradução livre, Cabana na Clareira. Na época em que se viajava a cavalo, carroça ou a pé, apenas distâncias curtas eram percorridas em um dia, em comparação às centenas de quilômetros percorridas de carro. Então, era preciso construir hospedagens entre as cidades, para viajantes e para trabalhadores temporários como madeireiros. Uma dessas hospedagens, que ainda parece isolada, é a Blueberry Hill Inn. Ela data de 1813 e é rodeada por cerca de 9.000 hectares de floresta. Neste lugar, os viajantes atuais podem deixar o mundo moderno para trás e aproveitar o prazer simples de estar numa paisagem imaculada. No inverno, os turistas vêm praticar esqui cross-country e, na volta, aproveitam a lareira quente e a comida boa. "50 quilômetros para o sul fica a cidade histórica de Woodstock, que para alguns é a cidadezinha mais bonita dos Estados Unidos. Os primeiros colonos chegaram em 1768 e batizaram o lugar em homenagem a Woodstock, em Oxfordshire, na Inglaterra. Talvez porque alguns imigrantes vieram de lá, ou tinham parentes na região. Como Middlebury, a cidade prosperou depois da Guerra de Independência. As cachoeiras do rio próximo forneciam energia para tocar os moinhos. As fábricas produziam de tudo, de artigos de lã a foices e machados. A ferrovia, inaugurada em 1875, além de transportar carga, trazia turistas. Agora, o turismo é a base da economia. As pessoas vêm conhecer as belas casas de estilo federal e neogrego que ladeiam muitas ruas. Em grande parte, é graças à imensa fortuna da família Rockefeller que a cidade manteve seus traços gerais. Eles ajudaram a preservar a arquitetura do século XIX e o aspecto rural, enterrando os cabos de energia. Também fizeram uma campanha para impedir construções altas a fim de proteger a vista das montanhas. Os turistas adoram atravessar a ponte coberta Lincoln por cima do rio Ottauquechee. Construída em 1877, é um dos poucos exemplos de ponte de madeira treliçada nos Estados Unidos. Uma ponte treliçada é composta por uma estrutura de elementos conectados que formam triângulos. É uma construção econômica, pois faz uso dos materiais de forma muito eficiente. Os Rockefeller também restauraram e ampliaram a taberna original de 1793. O estabelecimento se expandiu à medida que o turismo cresceu. Obviamente, o novo Woodstock Inn é muito mais luxuoso do que a primeira taberna. Nos anos 1960, este vilarejo chamado Plymouth Notch foi transformado em parque estadual, acompanhado de mais 1.000 hectares de florestas e fazendas nas Montanhas Verdes. Além de ser um povoado histórico, também foi onde o 30º presidente dos Estados Unidos, Calvin Coolidge, nasceu, cresceu e foi sepultado. A família dele tinha raízes centenárias aqui. Na verdade, foi durante uma visita aos pais, em 1923, que ele soube que tinha se tornado presidente. A notícia foi dada tarde da noite por um mensageiro, pois a casa não tinha telefone nem luz. Coolidge se vestiu, rezou
e foi receber os repórteres que já tinham se reunido. O pai dele, que era tabelião, conduziu o juramento presidencial na sala da família, iluminado por um lampião de querosene. Depois, o presidente voltou a dormir. Ele foi para Washington no dia seguinte e fez outro juramento para impedir que questionassem a autoridade do pai dele de conduzir o juramento presidencial. Plymouth Notch atrai muitos turistas. Tem 12 casas históricas abertas ao público. Agora é um marco histórico nacional. Nas montanhas do sul de Vermont está Grafton, um dos vilarejos mais bonitos da Nova Inglaterra. Muitas das belas construções históricas foram restauradas pelos moradores. Então, agora o lugar está com a aparência de muitas décadas atrás. A cidade foi fundada como Tomlinson, mas o direito de renomeação foi leiloado em 1791. Quem fez o melhor lance, supostamente de $5 e um jarro de rum, alterou o nome para Grafton em homenagem à cidade natal dele, em Massachusetts. Possivelmente porque comemorou além da conta, ele nunca pagou o lance. A produção de queijo é uma tradição antiga em Vermont. A queijaria sem fins lucrativos Grafton Village Cheese Company foi fundada em 1892 por produtores de leite que queriam transformar o excedente em queijo. Na época em que não existia refrigeração e que o leite fresco era abundante, o queijo era um alimento que podia ser armazenado por muito mais tempo. Atrás da queijaria fica a ponte coberta Kidder, a última de Grafton. Ela foi construída em 1870 e atravessa o rio Sextons. Esta mansão rural se chama Hilding e foi construída em 1905 por Robert Todd Lincoln e sua esposa Mary. Ele era o filho mais velho do presidente Abraham Lincoln e o único que chegou à vida adulta. A casa foi construída no estilo neocolonial num promontório de 100 metros perto da cidade de Manchester. Hilding permaneceu ocupada por descendentes da família Lincoln até 1975, quando o penúltimo morreu aqui. Em 1978, criou-se uma organização sem fins lucrativos, a Amigos da Hilding, para comprar a propriedade e restaurar a casa, as construções externas e os jardins. Agora, existem programas para escolas, visitas da casa, mostras e trilhas na floresta do entorno. O destino final da viagem é a cidade de Brattleboro, localizada no rio Connecticut e na divisa com New Hampshire. Mas o grande atrativo é a casa que fica nos arredores da cidade, na floresta ao norte, e que foi o lar do famoso autor inglês Rudyard Kipling. Foi aqui que ele escreveu O Livro da Selva e elaborou a coletânea Histórias Assim. A casa foi construída nos anos 1890 e batizada de Nolaka, em homenagem ao pavilhão de Nolaka, localizado no Forte de Lahore, no Paquistão. Kipling descreveu a casa e sua construção na autobiografia dele. No verão de 1893, chegaram de Quebec Jean Pigeon e mais 9 habitantes, e eles construíram um galpão de madeira para se acomodarem no que pareceram 20 minutos. Depois, se puseram a construir nossa casa, que batizamos de Nolaka. Ela media 27 metros de comprimento e 9 de largura, e tinha um alicerce alto de pedra com argamassa, proporcionando um porão arejado e à prova de cangambás. O resto era de placas de madeira. O telhado e as paredes com telhas partidas à mão e de tom esverdeado. Era uma casa digna de um escritor muito querido e o lugar perfeito para encerrar esta jornada.